Hello, everybody. How are you? I hope you are fine. Tomara que você esteja bem. Bom, hoje nós vamos continuar os nossos estudos em língua inglesa sobre o Simple Past. Mas eu não sei se você lembra que na aula passada nós falamos sobre o Simple Past dos verbos regulares. Hoje nós vamos falar sobre o Simple Past, continuar falando, mas dos verbos irregulares. E eu pergunto para você, o que é uma coisa irregular? Você sabe? Dá uma olhadinha nessas imagens aqui comigo. Isso aí são pedras, né? Parecem pedras. E essas pedras são irregulares. Por que eu chamo essas pedras de irregulares? Porque elas têm tamanhos diferentes, né? Elas têm formato diferente. Olha mais essa imagem aí. Isso aí é um caminho irregular, né? Tem degraus, tem descidas, tem pedras grandes, tem pedras pequenas, tem uma parte que tem grama por entre as pedras. Então, o que é algo irregular? Pode olhar para mim de novo. Algo irregular é algo que não tem uma forma certa, é algo que se modifica, é algo que pode mudar. Na verdade, é algo que muda. Por que eu estou falando isso? Porque os verbos irregulares são assim, tá? A gente viu na aula passada bem bonitinho os verbos regulares, só colocar o ED. Lembra que eu falei que fica até monótono se você for conjugar um verbo todo no passado simples, se ele for regular, né? Então, os verbos irregulares, eles se modificam, tá bom? Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo para a gente saber qual é a regra dos verbos irregulares. E qual é, professora, essa regra? Olha que regra maravilhosa! Não tem regra. Não tem regra para os verbos irregulares. Por isso que eles são chamados de irregulares, porque eles se modificam. Eles não têm uma lógica que a gente segue, tá bom? Então, veja bem. Aí na sua tela, eu coloquei os verbos regulares, tá? Aqueles que a gente viu na aula passada. Tem outros também aí, só para você dar uma lembradinha no que a gente viu. Work, lembra? Verbo trabalhar, worked. Play, played. Olha aí, lembra que eu falei do verbo terminado em Y para acrescentar ED? Por que ele não tem IED? Porque antes do Y é uma vogal. E assim por diante, mas observe que todos os verbos terminam com ED, porque todos eles são regulares. Te aconselho a tirar uma foto daí e copiar no seu caderno, tá? Mas olha, copia mesmo. Não fica só na tela do seu celular, porque senão você não vai absorver do mesmo jeito que você absorve quando você escreve. Eu te aconselho a escrever e deixar bem organizadinho. Então, a regra dos verbos regulares é acrescentar o ED. Agora, dá uma olhada nos verbos irregulares. Meu Deus, que coisa difícil. É isso mesmo. O verbo go, que é o verbo ir, o passado simples dele é went. Não tem nada a ver com go, mas é isso. É o mesmo verbo. Olha esse é facinho. Put, que significa colocar, o passado dele é put também, é a mesma coisa. Olha esse, hurt, que é machucar, o passado simples dele também é hurt. Ah, então tá fácil. Vamos lá, olha lá, o verbo take. O verbo take pode ser um monte de coisa em inglês, tem vários significados, mas eu coloquei aí pegar, levar. O passado dele é took. E o verbo have, que é muito conhecido, que é ter, o passado simples dele é had. E o verbo sing, que é cantar, o passado é sang. Drink, que é beber, passado é drank. Olha lá, tem uma semelhançazinha no sing e no drink, que só trocou o i, né, por um a. Então, posso seguir isso aí? Não pode. Lembra que é um caminho irregular? Olha lá, sleep, que é o verbo dormir, slept é dormir. E o verbo comer, que é eat, no passado é ate. E o verbo see, que é o verbo ver, significa, no passado simples é saw. Então, volte comigo aqui, você veja que não tem uma regra
a ser seguida para eu colocar um verbo no passado, se ele for irregular, tá? Tem a regra dos regulares, mas dos irregulares não tem regra, tá? O que eu te aconselho? Memoriza, é a melhor coisa. Muita gente hoje é contra a memorização, né? Mas tem coisas que não tem como você fugir. Exercita o teu cérebro, pega esses verbos aí, diga, hoje eu vou decorar 3, hoje eu vou decorar 5, hoje eu vou decorar 10. Você é um estudante profissional, então gaste o seu tempo estudando e aprendendo coisas que vai te levar para um outro nível, o nível que você quer. Voltando, então, os verbos irregulares, eles não têm uma forma que você vai seguir e vai dar certo, tá? Cada um tem a sua forma diferente. Vamos ver um exemplo aí. Eu tenho aí essa imagem, né? Parece um shopping isso aí. Então, olha a frase que eu coloquei. I went to the mall 5 months ago. Eu fui ao shopping 5 meses atrás. O shopping já abriu de novo, né? Mas não te aconselho ainda não, se resguarda ainda. Mas eu quero chamar a sua atenção aí para o verbo went. Está destacado, está de azul. O verbo went é o passado do verbo go. Então, aí essa frase já está no passado. Eu fui ao shopping 5 meses atrás. E esse garoto aí? Esse garoto está com dor de cabeça, né? Então, eu digo, ele estava com uma dor de cabeça terrível hoje de manhã ou pela manhã, tá? Ele teve uma dor de cabeça terrível hoje de manhã. E essa imagem é uma garota dormindo. O passado do verbo dormir está ali, ó, de azul. Slept. She slept very early yesterday. Ela dormiu muito cedo ontem, tá? Então, essas 3 frases, elas estão no passado simples. Como é que eu sei? Porque eu já sei que a forma went é o passado de go, já sei que a forma had, lá na segunda frase, é o passado de have, e já sei que a forma slept é o passado do verbo sleep. Claro que tem aí algumas palavrinhas, alguns advérbios que te ajudam. Então, por exemplo, yesterday, você sabe que é ontem, mas você precisa saber a forma do verbo. Muito bem. E você lembra como é que faz as formas negativa e interrogativa? Nós falamos sobre isso na aula passada. A forma negativa e interrogativa. Apresentamos um verbinho bem pequenininho, mas com superpoder, o poder do passado. Olha só ele aí. É o verbo did. Lembra? Olha as características dele. É o verbo auxiliar do passado. Viu did na frase? Sabe que a frase está no passado. Ele é usado em frases negativas e interrogativas. Ele, quando aparece na frase, faz com que o verbo principal volte para sua forma natural, tá? Sem o ed e também sem estar no passado, na forma como ele é no infinitivo, tá? E ele não tem tradução, é só para indicar que é passado. Então, você precisa saber isso aí do did, tá? Quando o did aparecer na frase. Vamos ver, então, como é que ficam aquelas mesmas frases que a gente acabou de ver, só que na forma negativa e na forma interrogativa? Vamos comigo. Olha lá, a imagem do shopping. A frase era, eu fui ao shopping há 5 meses atrás. Agora eu quero perguntar, ei, eu fui ao shopping faz 5 meses? Olha só, uma perguntinha para você. Vou ter que usar o auxiliar did? Sim ou não? Sim, parabéns para quem pensou sim. Tem que usar na interrogativa. E aonde que vem o did? Antes do sujeito. O sujeito não é I, que significa eu. Olha lá. Did I went to the mall 5 months ago? Eu fui ao shopping há 5 meses atrás. Tá certinha essa frase? Ok? Não ok, pessoal, não tá ok. Você lembra que quando você usa o did, o verbo volta para sua forma normal? O went já é uma forma do passado. Então, qual é o verbo qual é a forma do verbo? É go, galera. Então, olha lá. Did I go to the mall 5 months ago? Ai, teacher, não estou entendendo. Por que é go? Go não é no presente? Go é no infinitivo. Mas o did não é a marca do passado?
Se tem did, o verbo volta para sua forma original, como ele é. Tá bom? Peguei vocês, né? Isso é só para você ficar bem atento. Vamos para outra frase. Olha lá o garoto com dor de cabeça. Dor de cabeça, lembra que é headache. Então, eu disse na outra frase, né? A frase estava escrita, he had a terrible headache, alguma coisa assim. Vou precisar usar o did? Porque agora eu quero perguntar. Ei, ele estava com dor de cabeça hoje de manhã? Preciso. Já que é interrogativa, lembra? O did é para negativa interrogativa. Did he have a headache in the morning? Ele estava com dor de cabeça de manhã? Tá? E a menininha lá dormindo? Frase interrogativa. Preciso usar o did? Preciso usar o did. Did she sleep very early yesterday? Ela dormiu muito cedo ontem? Olha lá o verbo sleep. Vê que não está mais slept, porque o slept é para forma afirmativa. Foi interrogativa, tem que colocar o did, tá? E agora vamos ver como que essas mesmas frases ficam, só que na forma negativa. Volta lá para a primeira imagem, o seu olhar. I didn't go to the mall 5 months ago. Eu não fui ao shopping 5 meses atrás. Shopping aí tá mall, tá, pessoal? Muita gente, a gente chama shopping de shopping mesmo, que é do verbo comprar, do verbo to shop, mas o mais comum é chamar o shopping, o prédio, é de mall, tá? Não fale I go to the shopping, I go to the mall. Então, didn't, coloquei ali na forma abreviada, negativa abreviada. E a frase negativa do garoto com dor de cabeça? He didn't have a headache in the morning. E da garota, she didn't sleep very early yesterday. Eu coloquei um pontinho de interrogação ali, mas não tem, tá? Na segunda frase é sem esse ponto de interrogação, porque não é pergunta. Isso aí você já sabe. Muito bem. Ok. Agora nós vamos praticar, ver se a gente aprendeu mesmo, tá? Convido você a acompanhar comigo aí a nossa atividade. Eu tenho aí, olha, leia as frases a seguir e marque aqui está no passado simples. Muito fácil essa atividade, só para você identificar qual é que está no passado simples, tá? Vou deixar aí 5 segundinhos para você dar uma olhadinha, ver se você consegue descobrir qual é. Agora, vamos, letra por letra, ver se você acertou ou não. Alternativa A. I like to go to school every single day. Eu gosto de ir para a escola todos os dias. Cadê? Tem a marca de passado aí? Olha para o verbo like, que é o verbo principal, tá no presente, então não pode ser essa aí. Letra B. I am helping my mother at home every day. Eu estou ajudando minha mãe em casa todos os dias. Olha para o verbo to be, olha lá. I am, que é o verbo to be, acrescido de outro verbo com ing, que forma o presente contínuo. Lembra? Indica uma ação que está acontecendo no momento da fala. To be mais verbo principal com ing. Também não pode ser a letra B. Vamos para a letra C. I will study English at home tomorrow. Eu vou estudarei inglês em casa amanhã. Bom, gente, amanhã já indica uma ação futura, né? O will, nós sabemos também que é o verbo auxiliar do futuro. Vamos ver a letra D. I studied English at home yesterday. Eu estudei inglês em casa ontem. Opa! Cadê o verbo principal aí? Study, que está com ed. Aí, no caso, tiramos o y, porque termina em y precedido de consoante, e colocamos o ied. A alternativa correta é essa aí, tá bom? É a alternativa D, é a frase que está no passado. Vou ler com você a E, só para a gente descartar. Por que nós descartamos a letra E? I was studying English at home yesterday. Eu estava estudando inglês em casa ontem. Olha, essa frase, ela também está no passado. Só que não é no passado simples. É no passado contínuo. Olha lá, tem o verbo to be, que é was, lembra? E o outro verbo com ing. E lá no enunciado, a questão pede para marcar a frase que está no passado simples, ok? Então, por isso, é a letra D. Mais um. Coloque as frases corretamente no passado simples. Utilize os verbos entre parênteses. Mary to visit her parents yesterday. Go, o verbo go. Já vimos como é que é esse verbo no passado. Went.
Mary went to visit her parents yesterday. Uma coisinha, parents não é parentes, é pais, tá? A Mary foi visitar seus pais ontem. Mais uma, letra B, e eu quero o verbo see, que é o verbo ver. Interrogativa, olha ali o pontinho de interrogação. O primeiro espaço, então, gente, é para o did. Lembra? Frases interrogativas e negativas tem que usar o did. Did you see the movie last week? Você viu o filme na semana passada? Por que o see não fica no passado? Porque já tem o did. Mais uma. I hurt. O verbo hurt é tranquilo, ele é igual no passado. I hurt myself with a knife. Eu me cortei com uma faca. Letra D. She, o verbo é invite, que é convidar. Ela convidar a amiga dela para um passeio. Ela convidou. Termina com E, então só colocar o ED, ok? Então, esse é o nosso exercício daqui da aula, tá? Mas na plataforma Eduque você encontra mais exercícios. Mas antes de eu encerrar a aula, eu gostaria de ensinar para você mais um provérbio para você ampliar o seu vocabulário. The road to hell is paved with good intentions. Lembra o seguinte, a gente não pode fazer uma tradução ao pé da letra. Não dá para fazer uma tradução palavra por palavra. Aí eu tenho a palavra road, que é estrada, hell, que é inferno, intentions, que é um cognato, intenções. E aí, você conhece algum ditado em português que parece com isso? Que tem inferno, que coisa feia, mas é só um ditado, tá? De boa intenção, o inferno está cheio. É esse aí que quer dizer. Olha, se eu for traduzir ao pé da letra, não dá certo. Olha como é que fica. A estrada para o inferno está pavimentada com boas intenções. Não vai combinar com o provérbio que a gente fala, com o ditado, com o dito popular, tá? Eu vou repetir mais uma vez para você repetir aí na sua casa mais devagar, tá bom? Repita. The road to hell is paved with good intentions. The road to hell is paved with good intentions. Ok? Muito obrigada pela sua participação. Vai estudar, tá? Capriche no inglês e nós nos encontramos na nossa próxima aula.